Agora sim, vamos conversar com Bruno Parreiras, que é diretor executivo da Abraf, Associação Brasileira dos Produtores de Ferroliga e Silício Metálico. Bruno, seja muito bem-vindo. A gente sabe que as ferroligas são vitais para a indústria siderúrgica, para melhorar a propriedade dos aços. Eu até vou passar aqui rapidamente, antes de começar a conversa com o Bruno, os gráficos que a gente preparou, só para vocês terem uma noção da importância das exportações de ferroliga e do silício metálico para os Estados Unidos. Em 2024, chegou a 191 mil toneladas de ferroligas e silício metálico, total de 600 milhões de dólares, em comercialização, 11% das importações totais dos Estados Unidos para os insumos. E tem mais uma tela, se a gente puder passar para a próxima. Vamos lá, destino das exportações. Então, China 15%, Estados Unidos 15%, outros 39%. Vamos lá, Bruno, quero te perguntar, antes de mais nada, para você explicar, porque pode não ser óbvio, né, para o telespectador comum, o que exatamente são as ferroligas, silício metálico, que tipo de indústria esses materiais são usados, a importância estratégica dessas exportações para os Estados Unidos, do ponto de vista dos americanos. Bom dia. Bom dia a todos aí, obrigado pelo convite. Amanda, realmente o silício metálico e as ferroligas são muito importantes aí para a indústria básica, não só do Brasil, mas dos Estados Unidos. As ferroligas, você disse muito bem, elas atuam na produção de aço. Elas conferem propriedades específicas, então, diferentes aços. Todo aço consome, em certa proporção, as ferroligas. Para terem uma ideia, o ferro-cromo é essencial para a produção do aço inox. O ferro-silício é essencial para a produção de aços de grão orientado, aços para confecção de transformadores e outros. E tem o silício metálico, né? O silício metálico ele tem aplicações variadas, né? Não só na indústria do alumínio, toda liga de alumínio ela leva em sua composição um certo teor de silício, mas também para a produção de silicones, que são mais de 7 mil produtos que atendem a diferentes setores da indústria automobilística, construção civil, cosméticos, até a indústria de alimentos. E o silício solar e silício eletrônico, para a produção aí dos painéis eletrônicos. Como você disse, Amanda, as exportações brasileiras elas são importantes para uma cadeia de produção que vai ser complementada lá nos Estados Unidos. São 11% aí das importações de ferro-liga e silício metálico, mas tem algumas ligas críticas. Por exemplo, o silício responde por 40% das importações de silício dos Estados Unidos. O ferro-cromo, médio carbono, são 33% das importações americanas que veio do Brasil. Quando a gente fala de silício metálico, 41% vem do Brasil e ferro-silício 22%. Então, não só esse mercado é importante para o Brasil na sua geração de empregos, é uma cadeia produtiva que atende a esse segmento. Aqui no Brasil, nós temos unidades produtivas em 8 estados aí da federação. E o diferencial da nossa cadeia é que a gente tem uma produção limpa, comparada aí com produtos de outras origens. Limpa porque nós temos uma matriz energética, que é o principal insumo na produção das ferroligas, é a energia. A nossa matriz energética, comparada com outros países, 84% limpa, sendo que os produtores da OCDE têm uma matriz 30% limpa. Nossa matriz é limpa não só pela energia elétrica brasileira, que depende aí da hidrelétrica, solar, eólica, mas também pelo uso do carvão vegetal. Para a produção de ferroligas, a gente precisa de carbono. E o nosso carbono ele vem de uma cadeia que vai desde o plantio de árvores para a produção de eucalipto e, então, a obtenção do carvão vegetal como fonte de carbono das ferroligas. Só para você ter uma ideia, Amanda, no município, no estado de Minas Gerais, 803 municípios dos 853,
existentes têm plantio de eucalipto, com a finalidade aí de buscar a produção do carvão vegetal. Então, é toda uma cadeia que é afetada. A gente, nas associadas da Abraf, aí, são responsáveis por mais de 62 mil empregos diretos e indiretos, e que realmente estamos muito preocupados aí com essa questão das tarifas. São mais de 200 anos de relacionamento aí comercial com os Estados Unidos, e o nosso setor tem clientes conquistados aí durante décadas, né? E que isso não pode ser comprometido aí de uma hora para outra com essa tarifa de 50%, que na verdade é um embargo. Nenhuma empresa consegue margem aí para superar essa tarifa. Bruno, o que acontece a partir do dia 1º de sexta-feira agora, 1º de agosto, se essa tarifa entrar em vigor, o que acontece com o seu setor? Tem algum plano de contingência, de mitigação por parte do governo federal que poderia conferir pelo menos um alívio temporário? Ou você acha que empresas vão quebrar, fábricas vão fechar, empregos serão perdidos? Como é que esse impacto se dá? Em que prazo? Então, Amanda, é muito difícil, no curto e médio prazo, a gente fazer o redirecionamento dessa produção para outros mercados. Isso ficou evidente, né? Por conta não só das especificações e qualificações com os clientes que consomem os nossos produtos, mas também que os outros mercados eles estão ou protegidos, né? Ou com excesso também de oferta que vem da Ásia. Mesmo a produção brasileira, que atende na sua plenitude e com competitividade o mercado interno, e ainda assim temos o excedente, a gente exporta mais de 50% da produção. E essa produção é direcionada aos Estados Unidos e outros mercados, mas a parcela que está nos Estados Unidos, para ser direcionada, ela enfrenta forte concorrência da China, da Índia, que inclusive já estão vendendo produtos no mercado brasileiro. Então você está dizendo que, por exemplo, o produto brasileiro pode ser facilmente substituído no mercado americano pela China, pela Índia, por outros fornecedores? Quer dizer, se essa tarifa de 50% vigorar por um tempo, vocês correm risco de perder o mercado americano, mesmo que depois essa tarifa seja reduzida. Tudo vai depender, né, do tempo que isso perdurar, porque até para redirecionar imediatamente é difícil, até mesmo substituição, mas no médio prazo, se perdurar essa tarifa, outros mercados vão conquistar o market share nos Estados Unidos e depois é muito difícil reconquistar. Então, no curto e médio prazo, se perdurar a tarifa, as empresas não têm outra alternativa que senão reduzir a produção. E reduzir a produção, dependendo do período, pode gerar aí a questão da perda dos empregos. E já está acontecendo, né, restrição de investimentos. Quem pretendia investir na expansão já está revendo aí os seus investimentos. Como eu falei, a cadeia de produção do carvão para atender as ferroligas depende do plantio de árvores. São 7 anos aí de crescimento do eucalipto para depois produzir o carvão. Quem está nesses municípios, até o investimento no replantio já fica comprometido com um anúncio desse tipo, né? Tem muitos efeitos indiretos também, né, Bruno? Agora, você acha que algum tipo de mitigação, por exemplo, ontem estava se cogitando empregar algo muito parecido com o que foi feito durante a pandemia, né? Reduzir jornada, reduzir salários, um plano para manter emergencialmente os empregos dos setores e das indústrias mais afetadas pelo tarifaço de Trump, caso entre em vigor. Isso é válido? Um plano para proteger um emprego, uma linha de crédito especial, capital de giro? O que pode funcionar, pelo menos, para dar um fôlego, um alívio para a indústria enquanto essa situação não se resolve? Qualquer iniciativa para preservar os empregos, a gente vê com bons olhos. Porém, é um paliativo, né? A solução que a gente precisa buscar mesmo, uma solução definitiva, que realmente é o caminho da negociação, o caminho do entendimento,
entender que é importante para a economia aí, dos dois países. Nós seremos mais afetados aí proporcionalmente, mas nós precisamos transformar essa situação de perde-perde numa situação de ganha-ganha. Nós temos que buscar realmente um entendimento aí para resolver essa questão das tarifas. Como, Bruno, você acha que isso depende de uma ligação direta? O presidente brasileiro, Lula, tem que ligar para o presidente americano, Trump? Essa seria a decisão mais estratégica e correta, na sua visão? Amanda, a gente confia e está esperançoso aí na equipe do governo, liderada aí pelo vice-presidente Alckmin, também pelas atuações aí do MRE, o embaixador Mauro Vieira, e nas vias econômicas, a gente buscar esse entendimento comercial. É claro que a questão política, ela, particularmente no caso do Brasil, ela está sendo evidenciada. Então, a busca do entendimento aí entre os líderes da nação também é importante nesse momento. Você tem notícia de algum progresso nessas negociações? Olha, Amanda, a gente tem acompanhado, tem tido algumas sinalizações, né, até interesses americanos aí em minerais críticos. A gente, no caso de ferro-ligas, a gente entende que o silício é crítico para a produção americana, além de outras ferro-ligas, como manganês, cromo, como eu comentei. E a gente tem acompanhado sinalizações, mas realmente precisa, além desse entendimento comercial, a busca do entendimento político. Vocês estão em contato também com as empresas americanas? Essa pressão dos compradores do seu produto aqui, do seu material, pode fazer efeito na Casa Branca? E mais, o senhor tem esperança ou expectativa, ou tem notícia até, informação de que o seu setor possa estar nessa lista de excluídos, seja pelo pedido do governo brasileiro ou eventualmente na ordem executiva que o presidente Trump precisa publicar com as minúcias, os detalhes do tarifaço contra o Brasil? Você comentou muito bem, Amanda, o plano A deve ser sempre buscar aí a questão do entendimento das tarifas, né? O plano B seria essa questão de buscar as exclusões, mas que não resolve o problema na sua magnitude. Empresas americanas, que são clientes nossos, realmente, elas estão também fazendo alguma movimentação junto a Washington para dar aí ou arrefecimento dessas tarifas ou exclusões aí de produtos críticos, né? Mas o senhor... Inclusive, desculpa. Não, diga, complete seu raciocínio. Existem empresas americanas que produzem ferro-ligas e silício aqui no Brasil exatamente para consumo próprio nos Estados Unidos, né? Todos serão afetados e realmente a gente, não digo otimista, mas esperançoso que a gente chegue aí a um bom termo aí no final dessa história. Bom, de qualquer forma, Bruno, hoje o senhor trabalha com a perspectiva de que o tarifaço entre em vigor na sexta-feira e de que as negociações continuem depois de sexta-feira. É esse o seu cenário base? Eu sei que não é o mais otimista, mas é esse o cenário com o qual o senhor trabalha hoje? Nós temos que estar preparados para tudo, né, Amanda? Então, a melhor informação que a gente tem no momento é que entra em vigor aí na sexta-feira. Mas a gente é a favor de que a busca do entendimento ela continue, ou mesmo que se consiga aí uma postergação aí desse prazo para que possa se negociar a contento, né? Com calma e com a seriedade aí que a situação requer.